beleza? Hoje eu vou estar ensinando aí como criar uma aplicação REST utilizando o Go. Nosso framework aqui vai ser o Fiber e eu vou estar utilizando o Go para fazer as manipulações do banco de dados. Então bora lá. Primeira coisa, vou iniciar o nosso módulo do Go. Então Go mod init, o nome aqui GitHub, Spinorello, tudo list Golang, fechou. A gente pode ver aqui que vai ser criado um módulo com o nome GitHub. E esse daqui vai ser o nosso módulo principal, não o nosso módulo principal. Por exemplo, se tiver qualquer outra coisa dentro do folder, ele vai começar com GitHub, Spinorello, barra, tudo Golang, barra services, por exemplo. A gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Então bora lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na documentação do Fiber e ver como eu instalo ele. A instalação é super simples. Vem aqui, ó, goget-u, fui lá, colei no terminal, demorou um pouquinho, mas foi. Podemos ver que o Fiverr está instalado. A outra dependência que nós temos no projeto é o Gorm. Eu vou vir aqui no Gorm, overview install. Instalando o Gorm, beleza. Agora, qual driver que a gente vai usar? Qual banco de dados a gente vai escolher para utilizar essa aplicação? Nesse caso, eu vou usar o Postgres. Então, eu venho aqui, eu vou em instalação, connect database e procuro aqui, qual que é o driver do Postgres? Esse driver do Go, beleza. O get to Postgres. Está instalando. Então, nós temos basicamente aqui todas as dependências que vamos utilizar no decorrer do projeto. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos definir o que vai ser o nosso to-do list. Definir os requisitos funcionais da aplicação. Vou criar aqui um vídeo. Ctrl+D e vou botar lá. To-do list. Requisitos funcionais. A primeira coisa, a gente vai querer que os usuários possam criar, editar e deletar uma tarefa. O famoso CRUD. Que é create, read, update e delete. Faltou um get também. Aqui criar, visualizar. E agora, o que uma tarefa deve ter? Uma tarefa, ela deve ter um título, um nome, uma descrição, podemos botar uma data limite para finalização ou algo assim, e quem criou, o user ID no caso, o ID ou referência a quem criou a tarefa. Então, beleza, aqui eu acho que é bem simplesão o projeto, é mais para aprender aqui, ó, funcional. Tinha escrito errado, mas bora lá.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar exportando meu HTTP Service. Eu vou criar ele dentro de um diretório chamado command API e main.go. Opa! Vai ser o nosso startup da aplicação, vai ser onde tudo vai começar. Então, main command API main.go. Beleza? Toda aplicação Go, ela começa sempre no package main. É parecido com Java, que começa com a classe main. Aí, não, nada a ver uma comparação com Java. Esquece. Go é bem diferente de Java. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que garantir. Eu quero que meu servidor HTTP, o Fiverr, inicie. Então, como que eu faço? App, dois pontos, Fiverr, new. Ponto. Tem uma nova instância do Fiverr, certo? Então agora é só eu startar o servidor. app.listen, bota a porta. Nesse caso vou usar a porta 3000 mesmo. Aí essa função de listen ela retorna um erro. Eu não vou querer tratar esse erro agora, só vou dar um log fatal para ele não startar o servidor e avisar qual foi o erro que foi. Certo? Boa. Para rodar a aplicação, eu venho aqui, digito um go run. Eu não quero buildar ela, depois eu vou mostrar como buildar certinho e tal. Mas eu quero apenas rodar ela. Eu vou executar esse go run. Ponto. Tá ali na porta 3000. Se nós no browser já tá batendo na aplicação. Show de bola, né? Mas, beleza. Até então nós estamos aqui no nosso servidor. Dentro na porta 3000, mas não definiu rota, não definiu nenhuma lógica ainda. Mas vamos por parte. Vamos começar definindo ali as entidades, criando nosso banco de dados, nossas entidades. Vou vir aqui, criar um arquivo chamado src struct. Dentro dessa struct, que vai ser o nosso domínio da aplicação, vou ter dois arquivos. O de tasks, que vão ser nossas tarefas, task, e a entidade de usuário, user, certo? Começando aqui, o que é essa entidade de type vai ter que não ser definido? Era, então, vou começar aqui, type user struct. Bom, aqui para o usuário vai ser bem simplesinho, não vai ter autenticação nem nada, vou criar já ele direto no banco, um registro para ele ser utilizado. Então não precisamos esquentar com isso agora. Então criei aqui a entidade de user, ele vai ter já tem um nome, que é do tipo string, um username, depois mais para frente podemos fazer essa parte de autenticação do usuário da API, mas por enquanto vai ser uma rota aberta pública. Nome e username. Poderia ter um password e tal, mas como eu disse, eu vou deixar essa parte de autenticação mais para depois. E a nossa tarefa, vou ter um type task, tipo struct, vai ter um type do tipo string, na description, também string, um date limit, que vai ser do tipo time.time. Vamos deixar ali opcional, porque às vezes eu quero e às vezes não. Como um ponto inteiro. E eu falei mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver.
Título, descrição. Ah, falta um ponto importante, se essa tarefa está completa ou não. Completo. Que vai ser um tipo booleano, certo? Boa. Mas o que é um banco de dados? O que é importante ter? Todo registro tem que ter uma chave única. Então, como a tarefa e o usuário vão ter um ID, data de criação, eu vou criar uma, uma estrutura, uma entidade abstrata aqui no caso, chamada metadata, onde eu vou ter essas propriedades, mas comumente todas as interfaces, beleza? Certo? Metadata da metadata vai ter um ID, vai ser do tipo o ID, eu estou usando a biblioteca do Google mesmo, get at, vai ser time.time, update at time, e será que deleted at time, beleza. Então a gente tem criado as nossas entidades, mas ainda não, como a gente vai utilizar o Gorm, a gente precisa marcar isso para o Gorm entender, vai ser mapeado desse jeito, beleza? Então vamos lá, dar uma olhadinha na documentação e ver como que a gente pode fazer o mapeamento das interfaces. Vamos vir aqui em declaração de modelos. Bom, então a primeira coisa, a gente sabe que o ID vai ser um primário key. Vamos ver o que tem aqui nas estruturas embedadas. Tem uma coluna type. Então, igual vai ter o type date, tem date. Só um minuto. Vamos ver aqui, procurar Postgres. Postgres de acho que é date start. Date, date time. Esse também vai ser date time. Qualquer coisa, vamos ver na hora de fazer a migração. Esqueci de importar eles aqui. Então aqui vai ter um metadata. Metadata. Show de bola. A gente vai ser um. Aqui vai ser um type. O ID. Show de bola. Type. Claro. Vamos dizer que o varchar deve ter. Que o título deve ter apenas, sei lá, 32 caracteres. E não pode ser null. Descrição pode ter até 55, também não pode ser nulo. Type. Aqui vai ser date time, e aqui pode ser nulo.
E o complete vai ser um gore type William. Fechou? Agora de usuário, já mais ou menos dois, o string. O nome do usuário vai ter no máximo 32 palavras. Username no máximo 100. Vamos dizer que o username para cada usuário tem que ser novo e único. Boa. Então, isso daí quer dizer que no banco de dados eu não posso ter dois usuários com o mesmo username. Por exemplo, beleza. Criado aqui o nossas estruturas no banco, a gente precisa começar estanciando o nosso banco de dados, das migrações. Então, como que iniciamos uma conexão com o banco de dados utilizando o Go? A gente vem aqui, podemos ver um exemplo da documentação, é bem simples. Eu vou copiar mesmo. Então aqui tem nosso DNS, que vai dizer qual que é o host, o usuário, a senha, banco de dados e a porta que ele está rodando. Vai dar modo SSL, desenvolvimento e aqui do está usando também. Acho que não é necessário. Vamos lá. Mesma coisa, se não conseguir instanciar o se não conseguir iniciar o banco de dados, criar conexão com o banco, eu quero que dê um log.fatal e mostre o erro. Caso contrário, db, eu vou rodar as migration, vai ser struct. Então as migration vão ser aqui as entidades lá de usuário, entidade de. E caso não dê bom, eu também vou levar um fato. Então quer dizer que toda vez que eu executar a aplicação, ele vai iniciar o Fiber, conectar com o banco e rodar uma migração. Isso daqui em produção é bem perigoso, porque às vezes, por padrão, esse auto-migrate não deleta campo, por segurança. Então podemos rodar assim, mas em produção é bom ter essa migração separada, para evitar caso deletei uma tabela, deletei um campo, ou subir uma coisa que ainda não deveria estar importante. Aí, bora lá. Tentar rodar aqui. A gente vai ver que, boa, falhou porque não conseguimos inicializar o banco de dados no localhost. E exatamente, é um erro esperado porque a gente não criou, não tem nenhum banco de dados rodando. O que eu vou fazer é iniciar, subir um banco de dados Postgres no Docker para testes. Eu vou deixar no link abaixo de como fazer a instalação do Go e também do Docker, se vocês quiserem, para você poder acompanhar aqui comigo. Mas bora lá. Vou criar um arquivo. Eu vou criar no Docker Compose, que se tiver depois, quando tiver mais dependência desse projeto, vai ficar mais fácil nós fazer o desenvolvimento local. Services, o nome vai ser database, o nome do meu service, o host, o nome dele vai ser hosts, a image
Mas imagem dele vai ser. Bom, vamos lá dar uma olhada no Docker Hub. Qual que é a última versão que tem? Vamos procurar aqui Postgres. Tem na imagem oficial. Nananana. Deixa eu ver aqui. Imagem. Postgres só. Deixa eu botar DB. DB. Aqui é para me setar as variáveis de ambiente. Então, Postgres password. Vou botar list, tudo list. Restart hours é importante. As portas que eu quero subir ele. Por default, Postgres sobe na porta. Pera aí. 3436 5432, eu vou manter nela. Peguei aqui de um projeto antigo. Então, o Postgres sobe aqui na porta 5432. Centro da lista. Vamos deixar só tudo. Tudo. Então o nome da tabela vai ser tudo. O usuário vai ser tudo. E a aplicação vai ser tudo. Então, aqui no nosso menu, localhost, beleza? Podemos manter. O usuário é tudo. Tudo. A porta é 5432. Botamos aqui 5432, beleza. Vamos subir o Docker Compose. Ó. Criei o arquivo na hierarquia errada. Então movendo aqui só para raiz do projeto. Agora sim. Docker Compose nos dá um Docker test. Conseguimos ver aqui a imagem Postgres rodando na porta 5432. 432. Então, teoricamente, se nós subir aqui nesse projeto, ele deveria rodar. Beleza. Aqui que ele diz create error of type datetime doesn't exist. Então, eu criei aqui. Vamos dar uma pesquisadinha ali como que é a estrutura de datetime no Postgres. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu posso deixar assim também. O Gorm já entende que é um campo. Vamos ver se ele vai ignorar, se ele vai ser inteligente para criar já. Agora, far doesn't exist. What? Create table user, UID, timestamp, 32 não existe. Oxe, type A.
não type. Então não é varchar, escrevi errado, varchar, agora vai. Pronto, se nós vier aqui eu tô usando o Golang, então se nós vier aqui no Data Source, procurar por Postgres, é tudo, colocar o host, o usuário é tudo, password tudo, vamos testar a conexão, sucesso, aplicamos, abrimos, vamos poder ver aqui a instância de as entidades criadas. Aqui, public, cadê as entidades, pô? Acho que não criou, então. Tem algum problema. E dei uma pesquisadinha e vi que tinha passado as instruções sem endereço. Então, acabou não gerando a migração. Não gerou, passei como se fosse um ponteiro, gerou certinho as tabelas. Se nós ver aqui nas propriedades, colunas, podemos ver que tem o nosso ID, que é um ID, criador, os metadata, create det, update det, delete det, title, com varchar, description varchar, date limit, timestamp e o complete de um boolean. E o usuário tem os metadata, name e o varchar. Se nós olhar aqui, ele está como primeiro aqui. Boa. Agora vamos continuar. A gente tem o nossa estrutura de dados já configurada. O que precisamos fazer é começar a criar nossa API, fazer o roteamento delas e tudo mais. Uma das coisas mais fáceis aqui de trabalhar com Fiverr é o roteamento. Então, como que a gente faz para criar uma rota, por exemplo? Criar um endpoint novo. A gente vem com o Fiverr, o app, na real, nós já instanciamos o Fiverr. Deixar ele mais para baixo, para não confundir com o database. Primeiro a gente cria o database, faz a migração, inicia o Fiverr. Show? Então, vou dar um exemplo aqui rapidinho de como se eu crio uma rota em Fiverr. Só preciso de dar um app.get, botar um barra, crio minha função e ele tem que retornar alguma coisa, send string. E olha lá, nossa primeira rota em Go. A gente vem aqui na Pay, bater, tá aqui ó, o nosso Hello World. Show de bola. Mas, o que a gente precisa? Vamos lá. A gente precisa de um barra get, de uma rota de um endpoint de get para a gente precisa buscar as tasks. Então é um get tasks barra criar uma task, criar uma task, vai ser um post barra task.
e completar uma task. Vai ser um put barra task, o ID dela e um complete. Fechou? Basicamente vamos fazer as rotas aqui de tasks primeiro e depois pensamos em uma estrutura legal para autenticar o usuário. Fechou? Bora lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo módulo chamado de handlers. Nesse handler ele vai ter um handler de tasks, esse, task handler, vai ser uma struct. O que esse handler vai ter? A gente vai ter que chamar as rotas dele. Então, sempre new task. Na real, eu vou deixar só new task, porque o handler já tem o nome do pacote, então vai ficar legal, mais legal. New task, vou retornar um task, beleza? Return o endereço de task. Agora, vamos criar aqui nossos handlers primeiro. Handler. O que o handler vai ser? Handler vai ser uma estrutura. Vai ter um conjunto de handlers, no caso. Então ele vai ter um atributo, pode ser privado, handlers. Tipo, vou criar uma interface chamada handler interface. Na real, por padrão, o Go diz que as interfaces tem que terminar com EE, mas vou botar aqui então interface. Então vou ter os meus runners, que vai ser do tipo runner. O que esse runner vai ter? Ele vai ter que ter uma função chamada get. Pode ser só routes, passando nosso file. Precisa retornar alguma coisa? Acho que não. Boa. Vocês já vão entender o porquê disso. Quando eu instanciar o meu container dos render new, ou pode ser um get render, get routes, o que eu vou fazer? Eu vou dar um for range no meu, aqui vai ter que ser uma função privada, então meu render, privada não, vai ser uma função da estrutura, h.renders, pá, h.routes, esse carinha vai ter que receber uma instância do Fiverr. Eu só injeto ela dentro das minhas rotas. Fechou? Vou criar uma função que instancia um novo handle. New handle terminal handle
Esse handle ele tem a propriedade que é os handlers. Quais são a array de handler. E o nosso primeiro array vai ser o task. Então, esse handler de task ele tem que implementar a interface do handler para poder ser chamado assim. New task. Então, para isso, a gente tem que implementar esse método de holds. A gente vai ter que dizer, tem que ser um método privado também, task. E beleza. Criado nosso primeiro handler. A gente pode ver aqui, já pode reclamar. E aí lá no nosso main, ao invés de vir aqui no app-get, a gente vai chamar o handler.new.getHolds passando file. Por que disso? Porque agora a gente vem aqui e pode criar um arquivo para cada handler. Handler, exemplo. Vou criar aqui o nosso primeiro app.group barra tasks. Vai ser o nosso folder. Então, primeiro eu vou fazer a criação da tarefa. Folder.post barra, vou ter aqui um t.create. Só que eu ainda não tenho essa função criada, então bora lá. Task, tipo task create. O que ele vai ter que ter? Ele vai receber um context, que é o aqui, ó, é um middle context, que é do Fiverr context, vai retornar um erro. Show? Boa. Então, a primeira coisa que dá um return context.sendString create hold. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que um eu botei que ele recebe um ponteiro e o outro não. Então, vamos deixar os dois iguais. Vamos ver se vai ser a aplicação da cópia. Continua aqui funcionando. Vamos ver aqui no localhost 3000, bater no barra tasks. Não deu. Tem. Aqui ó. Agora sim. Método not allowed. Por quê? Porque ele é um post. Como que a gente chama os posts? Vou abrir aqui o meu post. Só um minuto que eu estou criando um novo workspace. Boa, agora sim. Vou chamar aqui o nosso http localhost 3000 tasks com o método post. Oh, boa. Então tá funcionando. Nós estamos aqui no nosso primeiro endpoint. Agora precisa criar aquela camada de serviço, nossos services e o nosso repository para conseguir salvar no banco. Vou parar por aqui e volto na sequência. Continuidade aqui no vídeo. Agora a gente vai criar o nosso serviço que cria uma nova tarefa. Então estou aqui no Handler. O que a gente precisa fazer?
Primeiro a gente vai mandar uma request com corpo de JSON para esse método de post, pegar esse body, transformar e mandar para o serviço que efetivamente cria esse registro de tarefa no nosso banco de dados. Então, bora lá. Primeira coisa, vou renomear aqui de context para ser só, porque já vão entender o porquê. Então, a primeira coisa aqui, o que a gente espera no nosso JSON para a criação de uma task. Vou criar aqui um type, task, create request. Pode ser struct. Vai ser uma struct, ela vai ter um title do tipo string, e esse campo de JSON ele é para normalizar nosso JSON depois, por exemplo. O title, que está com T maiúsculo, vira o T maiúsculo. Poderia, se fizesse assim, ia ficar o L maiúsculo no body. Aí tem uma description e o JSON description. Beleza. Então, se nós vimos aqui no Postman, a gente vai mandar uma requisição de post para a criação de uma task. O title e o description, certo? Aí, com Fiber, como que a gente pega essa resposta? É super simples. A gente cria uma variável tipo, pode ser body, vai ser do tipo task create request. Então aqui a gente definiu que a variável body é do tipo task create request. Agora a gente vai fazer um macho, vai decodificar aquele array do body que a gente está enviando. Então, se.request.body, passando o endereço do body. Aí a gente pode verificar se tem algum erro na hora de decodificar. If erro diferente de new, a gente vai retornar que deu algum status, alguma bad request. tp.statusBad request. Beleza? Então vamos fazer um teste aqui, por enquanto. Por enquanto não vou fazer nada com esse body. Mas rodei a aplicação. Aqui tem então deu tudo sucesso. Se eu não mandar o body, bad request. Então, show de bola. Tá funcionando como a gente gostaria. Voltando lá para a aplicação, o que a gente tem que fazer? Vamos criar um serviço para salvar no banco de dados. O que esse serviço vai esperar? Vou criar um método create, ele vai receber um context, já vou criando aqui na interface. Primeiro uma interface para esse serviço, depois o serviço em si. Então, interfaces, task, tem um type, task service, task service vai ser do tipo interface, vai ter o método create, receber o contexto, depois eu clico um pouquinho mais do contexto e vai receber um task request para.
E vou retornar um. Não vou retornar nada. Para ficar um pouquinho mais separado as coisas, eu vou criar uma pasta chamada de DTO, que é o Data o Transfer Object, que é o que fica entre o mundo externo e o mundo interno aqui da nossa aplicação. Vamos ver aquele arquivo task, tá no plural, DTOs. Boa, task. Uhum. No handler. Opa, quer dizer, no task aqui. Vamos ver se. Animal task request. Animal task, eu vou dizer que ele vai ser um. Nossa, boa, a gente importou lá do Spinnerella o CSDTOS. E aí, aqui na nossa interface também. Show de bola. Estamos vendo que criamos nossa interface. Agora vamos criar de fato nossos service. Aqui de services. Task. O que o serviço de task precisa ter? Precisa ter aquele método de criação. O context use performante. Aqui é uma função que tem que ser uma estrutura. Type. Eu pensei no new, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que dizer que o handler de task agora tem uma dependência. Qual que é essa dependência? É o task service. Seria tipo interfaces.taskservice. Aqui a gente vai começar a ter muita injeção de dependência, vocês vão ver. Então no create, o que eu vou fazer? T.taskservice.create. Passando um context, aqui ó, context, que eu vou pegar lá do Fiverr, user context, e o nosso body. Vou retornar aqui, por favor, retornar um erro, caso não consiga comer, que é sempre boa prática começar a tratar erro no Go. Tipo, erro, boa. Quanto retornar amigo. Ah, mas e agora? Se rodar essa aplicação, até então não vai ter problema, mas quando executar, opa, que aconteceu? O que, que aconteceu? Porque quebrou. A gente pode ver que aqui, ó, invade memory address new ou pointer, ou seja, ele está chamando em algum lugar um ponteiro nulo. Onde que foi? É aqui nesse task create, porque a gente disse que ele vai receber, mas em nenhum lugar a gente passa ele, instancia um novo task service. Depois eu vou falar um pouquinho mais
dos modos de injeção de dependência automático, nem da Uber, mas por enquanto vamos fazer manual. Então, vamos lá, instanciar nosso service. Vou criar aqui um arquivo chamado services.go. IP get services container. Get services get container. Type para um container service, então. O que ele vai ter? Ele vai ter o task service. E que ele vai retornar aqui o container. Retornar container. Aí o task service eu vou dar um new task. Não instanciei. New task. Ele vai retornar só um task. Task. Boa. New task. Task service. Agora, o que eu tenho que fazer? Lá no meu arquivo main, vou ter que chamar isso de services. Get container. Na real, dentro das minhas rotas, deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer. Viu como fica complicado a injeção de dependência quando não é automático? Para nessa janela de task, eu vou receber um task. Onde que eu instancio um new task? Aqui eu vou ter que passar um services, que é do tipo services container, certo? Aí, o task service vai ser service.task service. Beleza. Onde que eu chamo new? Tem que passar também. Passar meu service também pro do handle. Eu passo o service pro new task. E lá no main, onde eu chamo new, eu chamo aqui meu service.getContainer. Eu passo como injeção de dependência dos meus handlers. Boa. Aí, agora sim, se eu rodar, teoricamente tem que não pode dar nenhum problema. Criou a rota, sucesso.
Então, para finalizar só nosso runner aqui, caso dê algum erro, né, caso dê algum erro, a gente vai retornar um status de internal server error, beleza? Status bad gateway, porque teoricamente entrou no nosso service, ele não é para ele. Caso contrário, ele vai retornar um status de criado. Status http.create, que é o 201. Send status. Aí, finalizamos o runner, vamos aqui para os nossos services. Deixa eu fechar tudo. Vamos aqui para os nossos services de task. Dentro do service, o que a gente vai ter? Basicamente, nós vamos ter que chamar um repositório e salvar no banco, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui nosso repository. Repositories repositories barra task.go package repositories. O que nosso task vai ter que ter de método? Tem, ele vai ter que conectar com o banco de dados e salvar o registro. Então, é uma função aqui, func new task, que vai retornar o task. Retorna. Aqui, o que eu preciso? Eu preciso da conexão do banco de dados. Agora, ponto .db. db vai ser um ponto .db. Aí, eu criei aqui, vou passar o db. Como que vai ser a função para salvar? Func, vamos chamar de save, create. A gente vai receber o context e a estrutura. Isso é o DTL, task create request DTL. O interessante não é botar o DTL assim, aqui direto, mas por enquanto pode ser. Então, ela vai ser uma função da task, então a gente vai ver o que é T, vai ser do tipo task, show de bola, terminal. Então, como que é fácil para salvar uma requisição no Go? t.db.create. Qual que é o tipo da estrutura? Vamos botar aqui direto um structures. Vai criar.
Aí, beleza, passamos aqui, tx.error, diferente de new, return tx.error. Não, vamos retornar new. E aí, ó. Boa. Então tá aqui criado nosso método de criação. Agora a gente vai ter que instanciar ele, passar no serviço. Aqui ele vai. Vamos criar uma interface primeiro. Vou chamar aqui do Task Service. Vai ser muito parecido. Task Repository. Recebeu uma struct. Não. Beleza? Então aqui no nosso serviço de task, a gente vai ter o Task Repository. Task Repository a gente vai receber como dependência do repositories. Então, vou criar a mesma coisa que todo serviço. Aqui, ó. Repositories. Só fazer minha task minúscula. Boa. Task Repository. Aqui o container. Renomear para task victory. Ele precisa da dependência do Gore. Então, certo. Então aqui no get container a gente vai passar um Gore. DP, passa para ele. E tá tudo certo. Aí lá na main, a gente chama esse. Aí lá no main a gente chama o repository container. E passando a instância do Gorm. Na hora de criação de serviços, a gente passa esse repository container e feature. Que a gente vai passar pro new task service. Que a gente vai passar um repositório. Claro, aí na hora de criar, o que a gente precisa fazer é só ter task repository.create, passando context, e aí
em vez de ser o deploy, ele vai receber uma estrutura aqui. Structure task, a gente vai preencher com o title balance.description, text limit por enquanto null, complete false, metadata vai ser criado e a gente pode retornar direto, porque ele retorna um erro. Se tudo der certo, a gente vai ter o nossa primeira task criada. Porém, que foi declarado errado, agora acho que vai. Aqui eles foram. Aqui vamos botar aqui um ponteiro também. No new task vamos botar aqui um ponteiro também. Resolveu. Agora sim. Aê. Tá, mandei. Quebrou. E aí, quebrou por quê? Vamos olhar os logs do Fiber. Reflect value. Nossa. Complicadinho. Mas vamos olhando. Reflect value use unaddressed value. Bom, quando começa a dar erro, vamos começar aqui do main. A gente tem um repositório container. Passei para container. Aqui repository. Passei para task. Tá? Task wait. Task. Vou fazer uma coisa antes, só que eu acabei não passando. Vou gerar um aí de novo na hora de criar aqui. Vamos gerar aqui o metadata. Acho que eu tenho que dizer que o ID new. Vou tá só com isso. Também não. Bom, eu vou criar aqui a configuração para a gente debugar juntos. Go build. Colocar um artigo tipo file barra. Agora vamos testar nosso serviço. Em vez de começar a rodar ele pelo terminal que está fazendo go run api main.go, eu vou configurar a nossa IDE para configurar. Aqui eu estou vendo no Golang. Então venho aqui, adiciono uma nova configuração de build. Garanto que eu estou no pack de projeto, na pasta no build no executável do pacote main. Ali é command barra api. Arquivo em vez de file, eu vou botar diretório. Barra command barra api. Vamos aplicar e rodar. Aí deu ruim. Deu ruim porque eu troquei o nome de projeto, então ele não tá achando.
Eu só vou voltar aqui pro nome correto, agora é Golden to do list, API. Feito, apliquei, mandei rodar, executou, mas deu erro porque o Docker não tá, o banco de dados não tá ativo. Então vamos rodar ele, Docker Compose, -d para subir da forma do teste, lim background. Feito isso, vou mandar rodar aqui pelo play. Bom, quando estava executando a rota pelo Postman, a gente podia ver que ele estava quebrando. Uma forma fácil de debugar aqui que o Golang dá para nós é executando a função de depuração. Eu clico aqui no bugzinho e aí no código a gente geralmente começa pelo ponto central da aplicação até chegar no ponto que estava quebrando. Então, vim aqui na minha rota, no new task e sempre vai puxando a linha. Pego o no body, vou pegar aqui se está vindo erro. Depois ele vai para nossa camada de serviço, adiciona aqui o depurador do serviço para o repositório e até assim sucessivamente. Então vamos mandar executar, ele já vai parar no primeiro breakpoint. Podemos ver que o body veio vazio depois que ele, porque a criação da variável, quando executou o Marshall já veio correto, título de descrição, beleza. Entramos na camada de serviço, tentou criar e na hora de salvar no banco de dados ele deu um panic. Por quê? Reflect está dizendo aqui que ele não conseguiu pegar o valor por causa do utilizando a propriedade de reflect. Por que disso? Aqui acabei me confundindo. Em vez de passar o valor, eu tenho que passar o endereço da variável, certo? Aí vou mandar reexecutar. Ele tá rodando certinho. Mandei criar task, criada com sucesso. Segundo 201, finalizar aqui no nosso banco de dados. Vamos ver se tá lá na tabela de tarefas. Tudo from tasks. E tá ali criada no nosso banco. Uma coisa que eu não fiz ainda foi adicionar um relacionamento entre do usuário e da tarefa para indicar quem criou, quem que é dono dessa tarefa. É um próximo que eu vou fazer nos próximos vídeos. Fechou, galera? Abraço.